Olá, meus ouvintes do meu canal, você que já me conhece. Eu quero fazer uma reflexão com você. Hoje nós estamos vivendo uma época, você que às vezes se ajunta, vai numa igreja. Você já percebeu que hoje as igrejas estão todas mortas? Dificilmente você vê uma igreja viva. E é um sacrifício para as pessoas ir para ditas igrejas. Eu percebo que as pessoas que querem o evangelho, que têm sede da verdade, elas estão sem opção. Porque elas vão nas igrejas, né, entre aspas, elas não encontram o alimento espiritual para a vida delas. Outro dia, eu até fiz um vídeo, ainda não postei na internet. Eu passei em frente a algumas igrejas, eu vi lá os membros, tudo com a mão na cabeça. E horas em pé com a mão na cabeça. E aí eu falei assim, até brinquei, falei, eu acho que está tendo assalto ali. Está todo mundo com a mão na cabeça. Como eu já conheço essas igrejas, eu sei o que eles estão falando lá. E depois de horas e horas com a mão na cabeça, eles botam a mão no coração. É um ritual. E aí eles botam a mão no coração. Aí depois, quando não é essas igrejas neopentecostais, né, que você vê da prosperidade, é as igrejas pentecostais. Né? Aí o pastor, a liderança lá na frente, fala assim, diga para o teu irmão que você ama ele. Dê glória a Deus. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles não têm o alimento espiritual. Eles tentam animar o auditório. E o povo que está lá abaixo finge que acredita que Deus está ali. E hoje eu converso com muitas pessoas e eu vejo que as pessoas, os verdadeiros cristãos, eles estão com uma grande sede da verdade. E esses liderança, eles não têm nada para oferecer para o povo. Muitos deles não têm uma vida de oração, não têm uma vida de leitura diária da palavra. E eu costumo brincar com algumas pessoas, brincar até sério que eu falo, que quando elas voltam da igreja eu pergunto para elas assim, o que você aprendeu hoje? O que acrescentou na sua vida hoje? E aí eles dão uma risada assim meio irônica. Falou que isso, falei, e você não sabia? Então, hoje eu vejo essas lideranças, esses ditos pastores, líderes, homens de Deus, né? Eles não têm nada para oferecer para o povo. É sempre as mesmas coisas. Eles não conseguem ensinar o povo. Eles conseguem fazer coreografias e grita de lá e pula. Tem uns que não têm unção e começa a gritar e começa a enrolar a língua, que é uma grande mentira isso aí. E eles começam a mandar o povo dizer chavões. Diga glória a Deus. Diga que você ama Jesus. E o povo está ali desanimado, igual umas ovelhinhas. Então eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso aí, que hoje é um peso você se reunir, ir atrás desses homens para ouvir a pregação deles, que eles não têm nada, ouvinte. São umas pregações vazias, umas pregações que não acrescentam nada. E muitos deles nunca leram todinha as escrituras. Muitos deles, infelizmente, eles lêem, às vezes, picado as escrituras, mas eles não têm aquela disciplina de ler por ordem, porque as escrituras elas se interpretam por si só. Você tem que ler ela por ordem. Começa do primeiro livro das escrituras e vai até o último. Eu faço isso. Toda vez que eu termino de ler ela, eu começo tudo novamente. Por exemplo, hoje é dia 8. Que eu estou gravando esse vídeo, dia 8 de setembro. Eu terminei de ler todinha ela. No decorrer do ano, eu leio ela em média 3 vezes no ano, todinha. Mas eu começo de Gênesis a Apocalipse. Porque o homem, a palavra de Deus fala que o homem de Deus, aquele que está ensinando, ele tem que tirar do seu bom tesouro, que é o coração, coisas velhas e coisas novas. Ora, eu só vou colocar tesouro no meu coração quando eu leio as escrituras. Então, quando eu vejo um pregador, eu pergunto para ele, quantas vezes você já leu todinha a Bíblia?
as escrituras. Ah, eu leio ela todo dia, mas nunca li ela todinha. Eu fico desconfiado com esse dito homem de Deus. Porque as escrituras, para aquele que ensina, você tem que estar com ela, ligado nela, direto. Quando eu tinha um emprego meu, eu levava as escrituras, quando eu tinha um tempo, eu estava examinando ela. Quando eu tenho um tempo em casa, eu estou examinando ela, porque eu acho que a pessoa que ensina, por exemplo, eu estou passando ensinamento aqui. Nós devemos dominar muito bem, manejar bem a palavra da verdade. Mas o que nós vemos nessas igrejas hoje, é aquelas pregações tão frias, mas tão frias, mornas, que, como diz o nosso próprio Salvador, que dá vontade de vomitar. E por falar nessa palavra, uma palavra muito forte, eu quero fazer uma leitura para você, que está nos vendo aqui, para você entender. Em Apocalipse, no capítulo 3, e no versículo 15. Isso aqui é uma carta que o apóstolo João estava preso lá na ilha de Patmos, e ele teve uma revelação. E o nosso Salvador mandou essa carta para essa igreja lá da Laodiceia. E aí ele diz assim: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então isso aqui era uma igreja. Igreja, amigo, é todo aquele local onde nós se reunimos. Isso é igreja. Então eles se reuniam lá na cidade de Laodiceia, eles tinham uma igreja. E a palavra de Deus aqui diz que ele não era nem quente e nem frio. Era morno. E existem reuniões por aí, igrejas por aí, que é assim. Embora elas se consideram ricas, a palavra de Deus diz que Deus vai vomitar ela da boca dele. Olha, ouvinte, hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa e a pessoa diz: olha, estou a ponto de abandonar esse sistema. Não dá mais, eu não consigo mais ver aquela... Parece que está morrendo. E é verdade. Você vai nas igrejas hoje em dia, você vê os pastores lá, eles pegam, muitos deles, aqueles tradicionais, eles não têm a palavra dentro do coração. Ele tem a palavra na mente. Aí ele pega, escreve o texto, decora o texto, mas ele não vive aquilo. Ele não consegue. Teve certa vez, que ele disse que se ele não escrever o sermão, ele não consegue pregar. Eu fiquei escandalizado. Ora, se o evangelho está dentro do meu coração, eu não consigo pregar o evangelho, não consigo pregar para um pecador. Então, cada um é cada um. Mas eu penso da seguinte forma: se aquele pregador, qualquer pregador, ele vive escrevendo aqueles sermões inteiros, né, seguindo aquelas técnicas, eu não sou de acordo, não. Eu sou de acordo que ele coloca a mensagem dentro do coração dele, para ele viver aquela mensagem, para ele pregar o que vive. E nós vemos, às vezes, pregadores que ele calhafaço de papel, tudo decoradinho. É muito fácil, por quê? Porque ele não consegue viver aquilo que está pregando. E eles são pessoas mortas. Às vezes ele tem até uma eloquência, naquele momento ele causa até uma admiração. Mas não serve para atingir o coração da pessoa. Porque eu posso ser simples, humilde, eu posso até falar um português errado. Mas se eu tiver a palavra dentro do meu coração, ela vai sair através da minha boca como fogo. Ela vai ter o efeito pelo qual ela foi designada. E às vezes nós vemos essas pessoas com cultura, com estudo, isso, aquilo, mas elas são mornas, são vazias. Então, você, meu ouvinte,
Talvez você abandonou o sistema da igreja. Eu concordo que você fez bem. Eu estava conversando com essa pessoa, e essa pessoa falou assim, olha, eu vou sair de lá antes que eu me desconverta. Falei, faz bem. Mas, eu falei, só que tem um problema. Você não pode ficar sem comungar com os irmãos. Você não pode ficar sem uma reunião com os irmãos, ter comunhão com eles. Porque se você fizer isso, você está caindo no outro erro. Você não está se reunindo como igreja. E eu aconselhei essa pessoa, eu disse a ela, falei, olha, procure pessoas que querem verdadeiramente o evangelho, pega as escrituras, se reúne na sua casa, ore a Deus, leia as escrituras todos os dias, ore um pelos outros, e você vai ter uma igreja, uma reunião, o corpo de Cristo vai estar aí. Mas não abandone não, não fica você sozinho que o inimigo vai te atacar. E é isso que acontece. Essas igrejas, entre aspas, esses pastores, eles afugentam as ovelhas. Eles põem a perder. Então, meu amigo, meu ouvinte, você que está vendo este vídeo, nós estamos vivendo uma época de apostasia da fé. Nós estamos vivendo a época daquelas 10 virgens, o qual o noivo tardando, elas todas tosquenejaram. E o próprio Salvador, ele disse para nós, isso sou até o presente momento. Será que eu vou encontrar fé na terra? Porque a coisa está muito feia para o nosso lado. As coisas estão cada dia piores. Então, meu ouvinte da palavra de Deus, você que conhece, talvez você largou o sistema religioso. Talvez você entrou até por outro erro, mas o inimigo ele está ali vendo. Talvez você não quer mais saber de se reunir com os irmãos. Você tem que se reunir. Que o corpo não pode ficar separado. O membro não pode ficar separado do corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. É a reunião de pessoas. Não tem como você desassociar disso. Então, meu irmão, minha irmã, você que está prestes a abandonar a fé, tome cuidado. Começa. Aqui na internet tem bons pregadores ainda, tem alguns pregadores, de homens de Deus, que ainda pregam o evangelho, sem interesse algum. São poucos. Você ora a Deus que o Espírito Santo vai iluminar a tua mente, o teu coração. Mas, hoje nós estamos vendo as pessoas aí, os falsos pregadores. Eles ou pendem para um lado, ou pendem para o outro, os falsos pastores. Ou eles caem na indiferença espiritual, na mornidão espiritual, ou eles caem naquela coreografia, manifestações espirituais, mas não do lado de Deus, Salvador, mas pelo outro lado, eles nem sabem de onde que vem essas manifestações, e eles se esquecem que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e eles se esquecem que o próprio Satanás ele faz sinais e prodígios de mentira, para enganar. É como um ilusionista. Você pensa que o ilusionista faz alguma coisa? Ele não faz, ele engana. Ele usa de ilusão. Mas, hoje você que está vendo este vídeo, eu espero que você reflita, que você pensa. Nós temos nossos vídeos aqui, da palavra, você pode aprender. Você tem meios, porque você está ouvindo pela internet, você tem uma ferramenta poderosa de pesquisa. Você também tome muito cuidado aqui na internet, porque vem homens também com cara de piedade, mas eles não pregam o evangelho. Eles querem destruir a sua fé. Você tome muito cuidado com isso. Eu tenho visto pessoas cair no caminho. E a palavra de Deus fala que nós temos uma proposta, devemos correr para não perder a coroa da vida. A nossa cidade, a nossa morada não está aqui nessa terra. Nós devemos estar cientes disso. Nós temos o nosso ministério que Deus nos deu. Mas o nosso ministério é um ministério espiritual. E as pessoas querem ver milhares de pessoas, centenas de pessoas ouvindo as nossas pregações. Não. Se Deus quis assim, nós só vamos ver o resultado do nosso trabalho na eternidade. Os apóstolos nós podemos ver e comprovar
que eles iam de cidade em cidade, largava tudo, depois passava novamente nas casas. E hoje esses falsos pregadores, eles querem números. Tanto números de pessoas ou números de dinheiro. Eles só pensam nisso. Então nós estamos vivendo uma época de extrema apostasia. O nosso Salvador está às portas, porque ele disse que ia acontecer isso. Então nós não devemos não nos escandalizarmos. Porque ele foi maravilhoso, ele nos avisou de antemão. Basta nós procurarmos, aqui examinarmos, que nós não seremos enganados. Então, meu amado ouvinte da palavra, talvez você já não aguenta mais essas pregações. Esses rituais, erga a mão, joga a mão para trás e fica jogando o diabo para trás. Sai, sai, sai. Não é assim que eles fazem? Outra vez eu fui numa igreja e eu vi eles fazendo assim. Eu fiquei me abaixando. Cuidado que o demônio tá jogando tanto demônio para eu. Estava no último banco. Aí eu fiquei desviando, né? Porque eles ficavam jogando a mão para trás. E esse povo é idólatra, que vai nas igrejas. Eles gostam disso. Mas aquele que está procurando o verdadeiro evangelho, eles estão saindo da igreja. Vocês não notaram? É isso que está acontecendo. Então o nosso Salvador está dizendo para eles, sai do meio deles, povo meu. Que eles se tornaram Babilônia. Eles estão se tornando Babilônia. Alguns já se tornaram, estão se tornando. Então a palavra de Deus fala, todo aquele que quer servir ao nosso Salvador, ele está saindo desse sistema. Mas nós devemos nos reunir como igreja. Tem um grupo de pessoas, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente, disse o nosso Salvador. Você deve atentar para isso. Você tem que se reunir. Porque senão você vai morrer. Você saiu do sistema que ia te matar. Aí você sai aqui fora, vai morrer. Você tem que ter os irmãos. Ter ligadura um com os outros para te fortalecer. Eu espero que esse vídeo tenha alertado você. Eu espero que tenha contribuído. Porque nada é por acaso. Esse vídeo que você está assistindo foi nosso Criador, nosso Salvador que fez você assistir. Talvez você esteja desenganado, mas não quer mais saber. Mas você foi instruído agora qual o caminho que você deve tomar. Eu, no fundo do meu coração, da minha alma, todo o meu ser, eu espero que você, que é meu irmão na fé, estou tentando te ajudar de uma maneira. Espero que você raciocine, que você pense, que a luz do Espírito Santo entre no teu coração e confirme estas palavras que estão sendo ditas para você não ser tragada pelo inimigo de nossas almas. Fica na paz do nosso Salvador.